Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 53, eu quero ler dos versos de 1 a 12. Só que esse é um tipo de texto que eu preciso explicar um pouco esse texto, antes da gente poder ler esse texto aqui, tá bom? Porque senão a gente acaba não entendendo muito bem de quem está falando aqui, né? Afinal de contas. Mas esse texto de Isaías 53 é uma exposição muito rica, profética, né, de como seria o Messias, o Filho de Deus, Jesus. Essa profecia, né, ou essa passagem, retrata com muita profundidade e num nível assim até bastante elevado de detalhamento, o que nós sabemos que Jesus foi, quando a gente lê os evangelhos, os relatos dos evangelhos lá. No entanto, eu preciso dizer que há quem diga que essas palavras não falam de Jesus, que essas palavras se referem a Israel, né? Que Israel de fato é o servo sofredor. Mas assim, é difícil de chegar nessa conclusão, né? De acreditar nisso. Eu particularmente não vejo razão para não entender que a profecia de Isaías está se referindo em forma de cântico ao Messias, né? Se referindo de fato a Jesus, né? O centro da esperança futura de Israel. E é um texto muito bonito que está chamando a atenção para isso, e eu quero tomar aqui até emprestadas as palavras do Jan Riderbos, né? que era um professor lá na Holanda, e no comentário dele de Isaías, ele diz o seguinte, que ele, o servo sofredor, né, o servo do Senhor, precisa ser uma pessoa, e é evidente aqui, com uma clareza difícil de ultrapassar. Todo o retrato da sua vida como um homem de dores, da sua morte, e do penoso trabalho de sua alma, que a precederam, e do derramamento de sua vida até a morte, não pode, por outro meio de personificação poética, referir-se a Israel, ou a qualquer outra entidade coletiva. Então, assim, é muito claro que Isaías 53 está falando sobre Jesus, até porque nós lemos agora há pouco, que 1 Pedro 2,24, né? Toma emprestada essa expressão, né? Por suas feridas nós fomos sarados, que é uma expressão que vem de Isaías 53, e que ali em 1 Pedro 2,24 está falando claramente sobre Jesus. Muito bem, entendendo isso então, vamos ler esse texto, né? Isaías 53, na verdade é um capítulo inteiro, mas olha que belíssima poesia, falando do servo sofredor. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios,
e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? O que eu quero compartilhar nessa noite aqui, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, é algo muito simples. Eu quero entender com os irmãos, olhando para o texto, quais são as descrições que esse texto faz do servo do Senhor, né? Ou do servo, chamado servo sofredor. São muitas expressões usadas aqui para definir o Messias, para definir o Jesus que viria, e antever, né, que ele seria e é, evidentemente, um servo sofredor. Há várias maneiras aqui de olhar para esse texto. Claro, você já deve ter ouvido algum sermão sobre esse texto, e vai ouvir provavelmente outros sermões sobre o texto, mas eu quero, nessa noite aqui, dividir essas descrições de uma forma que facilite a nossa reflexão e a nossa percepção antes desse momento da ceia do Senhor aqui, tá bom? Então, quais são as descrições que a gente encontra no texto aqui? Eu quero dividir de uma forma didática, para que você compreenda, e eu vou reler partes do texto aqui, não na versão que eu acabei de ler, que é a versão NVI, mas eu vou reler naquela versão do Almeida, Revista Atualizada, até para que a gente possa ter uma tradução diferente aí, tá bom? Então, em primeiro lugar, esse texto, ele descreve aspectos da aparência de Jesus. Olha que interessante, versículo 2, Isaías 53, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Aí o texto fala assim: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O texto está falando sobre a aparência de Jesus. Não vai julgar mal, né? Dizendo assim, Jesus era feio, né? E fazer um sermão desse tipo, né? O tema do sermão, Jesus feio, né? O Jesus feio. Não é isso. Mas o texto está chamando a atenção para o fato de que ele não tinha nenhuma vantagem estética, sabe? Era um homem comum. Não havia nenhum tipo de traço em Jesus que chamasse a atenção, né? Claro que você já viu filmes sobre Jesus, são encenações, né? E claro que nas encenações sempre se tenta colocar uma beleza diferenciada em Jesus, né? A roupa que ele usa é mais branca do que as demais, né? Tem uma certa luz nele. Ele tem olhos azuis, dependendo do artista, verde, né? Dependendo do outro artista. E tem um certo destaque, uma cara de piedade, né? Então, assim, geralmente as reproduções cinematográficas, né? Os próprios, como é que se diz, essas imagens que se faz de Jesus, não é? Essas reproduções de pintura, sempre tentam colocar Jesus com uma cara um pouco diferenciada, um destaque, né? Como se fosse, num filme, alguém que está protagonizando o filme, o personagem principal, chamar a atenção para ele. Mas Isaías está dizendo que Jesus não deveria ter nada que tivesse vantagem sobre outra pessoa em termos de aparência. Ou seja, ele tinha uma aparência comum. Ele era um judeu típico da sua época, né? Então, da maneira como eram os homens judeus, Jesus era um homem judeu. Não havia nenhuma vantagem nele. Ele não tinha
Judeu geralmente não tem olho azul, né? Não vai ter um olho azul para ser diferente de todo mundo, né? Não era um objeto estranho, né? Uma pessoa estranha no meio da multidão. Mas era uma pessoa comum, ele não tinha nenhum tipo de vantagem estética, né? Provavelmente ele tinha a aparência da sua mãe, né? da Maria. Pegou traços da Maria e era um judeu comum. Isaías antevê isso, chama a atenção para isso, né? Segundo lugar, esse texto de Isaías 53 descreve aspectos da sua vivência. Olha que interessante, né? Versículo 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, Jesus sofreu o pior tipo de solidão, que é aquela solidão que você está cercado de pessoas, mas você está sozinho. As pessoas te desprezam. Ele fica abandonado no momento que ele mais precisava de gente. E não é assim? Se você ler os evangelhos, você vê isso. Quando todo mundo queria algo de Jesus, cercava Jesus, aglomerava, né, como a gente fala hoje, né, apertava, a multidão apertava Jesus, mas quando Jesus precisou da multidão, todo mundo caiu fora, ele fica sozinho, né? Então descreve aspectos da sua vivência, da sua convivência com as pessoas. Está dizendo aqui que os homens escondiam o rosto dele, ele foi desprezado. Na hora que ele mais precisava, as pessoas não estavam com ele, não estavam do lado dele. Em terceiro lugar, o texto de Isaías 53 descreve aspectos da sua experiência. Olha, versículo 4 e 5, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa foi a experiência de Jesus, né? Ele não foi compreendido. Jesus foi julgado erradamente, né? Acharam que ele era um transgressor, o colocaram entre dois transgressores. Ele foi contado com os transgressores, né? Diz que ele leva sobre si dores e enfermidades das pessoas. Mas as pessoas o consideravam como um ferido de Deus, ou seja, alguém que está padecendo algo por alguma consequência de alguma coisa errada que fez. Então ele é um ferido de Deus. Ele tem motivo para estar sendo ferido por Deus. Mas o texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a ferida dele trouxe cura para nós. Coisas completamente antagônicas, não é? Não faz muito sentido, né? Como é que pode um castigo trazer paz, né? Mas está dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E como é que pode uma ferida trazer cura? Mas está dizendo que a ferida dele trouxe cura para nós. O mal que recaiu sobre Jesus fez bem para a gente. Por isso que é importante nesse momento de ceia a gente pensar nisso, né? O mal que estava sobre ele fez bem para nós. Por isso que a gente pode estar aqui hoje. Porque essa foi a experiência do Messias, a experiência de Jesus. Em quarto lugar, outro aspecto é que descreve a sua inocência. Versículos 6 a 9 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, olha o que o texto diz, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado a terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Era coisa comum, né, na cultura judaica, você considerar o sofrimento como consequência de pecado, né? Você está sofrendo porque pecou, fez alguma coisa errada. Mas o texto insiste que esse servo sofredor, ele era inegavelmente inocente. Ele sofreu apesar da inocência, não abriu a boca. Ele não falou nada, ele foi levado como uma ovelha muda. O texto está chamando a atenção para a inocência de Jesus. E em quinto lugar, esse texto chama a atenção para aspectos da sua abrangência. Olha lá, versículos 10 a 12 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, diz o texto, justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não sei se você tem esse tipo de curiosidade, mas se você pegar esses 3 versículos, e você ficar caçando a expressão muitos, ela vai aparecer 3 vezes, né? O texto diz que ele justificará muitos, diz que ele vai dar muitos como a sua parte, e diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. É uma pessoa fazendo por muitos. Está chamando a atenção para a abrangência da obra de Jesus. Uma pessoa faz por muitos. Isso tem a ver com aquilo que a gente chama que Jesus é um perfeito substituto. Isso deveria mudar completamente a nossa noção da maneira como a gente olha para Jesus, né? Porque a gente fica olhando para Jesus como objeto da religião apenas. Mas Jesus é o perfeito substituto. A cruz era minha, a cruz era sua. Mas Jesus, ele nos substitui perfeitamente. É um por muitos, no lugar de muitos. Isso lembra o que Paulo escreveu lá em Romanos, né? Romanos 5,15, quando Paulo diz assim: entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Um só consegue transbordar para muitos, porque são muitas pessoas que podem ser alcançadas, salvas, libertadas, pelo ato de um só, o nosso perfeito substituto, que é Jesus Cristo. Eu penso, quando eu leio tudo isso, e a semana meditando esse texto, fico pensando, qual é o impacto dessas verdades sobre nós, não é? Porque, às vezes, é mais um texto, é mais um culto, mais uma ceia, né? A gente pega, olha, lê e fala, nossa, que bonito, que texto lindo, né? A gente olha porque ele é, de fato, uma poesia, ele tem um tom de poesia. Mas olha quanta coisa o texto aponta, para quantos aspectos o texto está apontando no que se refere ao Messias, ao Jesus prometido. Mas qual o impacto dessas verdades na sua vida? O que isso vai mudar para você, olhando para tudo isso? Será que nós também não fazemos dele caso? Como o texto diz, né? Será que nós também não entendemos que a nossa paz custou a vida dele?
Ele precisou se entregar por nós, para que então nós experimentássemos essa paz. Que a nossa cura dependeu das feridas dele. O sangue derramado, a vida entregue, traz vida para nós, né? Entendemos o que ele fez, e entendemos que o que ele fez é totalmente eficaz, que eu não preciso fazer mais nada, a não ser me render a essa salvação, porque a gente fica tentando se salvar, se safar, não é? Porque a gente acha que nós precisamos ainda fazer alguma coisa, mas ele é um perfeito substituto, a obra dele é completa. O quanto isso é eficaz para a sua vida, para a vida daquelas pessoas que se acham perdidas lá fora, para a vida daquelas pessoas que nós convivemos de uma forma próxima até. O que ele fez é suficiente para tudo isso. Se o servo sofredor fez tudo isto, pergunta é: o que nos resta fazer? Eu quero te dar uma lista de coisas para fazer, né? Anota aí. Nós precisamos então nos arrepender. Essa é uma coisa. Você se arrepende? Sabe o que é arrependimento? Já se arrependeu algum dia? Nós precisamos olhar para essa figura de Jesus, né? Apontado, anunciado em Isaías 53, e pensar: nós precisamos nos arrepender, porque nós temos alguém que tomou o nosso lugar, para nos salvar se entregou. Nós precisamos confiar, confia, que estava profetizado em Isaías 53, antes dele existir. Então confia, porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Confia nessa salvação, confia nessa cruz, confia nessa morte, confia nesse substituto. Ele é suficiente, nós precisamos confiar nele. Outra coisa a se fazer é entregar. Se entregue, se renda, né? É aquela linguagem do policial, né? Que ele chega e diz: mãos ao alto, né? Põe as mãos para cima. A ideia é: se renda, não faça nenhum gesto que vai esboçar algum tipo de reação. Deus não quer nenhum gesto seu, a não ser o gesto da rendição. Se renda, acredite nessa salvação, se coloque diante dele, se entregue completamente. É rendição, não é ficar tentando fazer algumas coisas, não precisa, basta se render. E você vai usufruir dessa salvação que Deus tem preparado para todos nós. Outra coisa a se fazer é descansar. Sabe o que é descansar? Tem gente que não descansa, né? A pessoa dorme e não descansa, porque ela está muito preocupada, muito ansiosa, muito alerta. Mas quando você olha para Isaías 53 e vê, olha o que Deus anunciou, preparou, e o que aconteceu, porque você lê os evangelhos, tem detalhes aqui, que acontecem nos evangelhos. Então quando você olha para isso, descansa em Deus, né? Relaxa, Deus está no controle de tudo. Deus tem uma salvação perfeita, uma salvação suficiente para todos, eficiente em todos. Então nós precisamos nesse momento de ser, pensar em descansar. Descansa, às vezes a gente está com o coração agitado demais, e não consegue descansar em Deus. E por último, nós podemos agradecer e nos alegrar, né? Agradeça a Deus. Olha quanta coisa nós temos, quanta coisa Deus nos proporciona em Cristo, em Jesus. Então a gente pode transformar esse momento da ceia num momento de gratidão e de alegria, né? Não pode ser um momento onde a gente continua reclamando das coisas e continua triste, porque é um momento de alegria. Ele já fez por nós tudo. Agora, por meio desses símbolos, nós nos lembramos do que Ele fez, e por isso agradecemos pelo que Ele fez. Mas Jesus não está sendo morto de novo. Tem gente que fica assim, né, na hora da ceia, uma tristeza que só.
Parece que tem dó de Jesus, né? Mas não é esse sentimento que deve estar no nosso coração. Sentimento de alegria. Porque Ele se ofereceu voluntariamente. O perfeito substituto. E diz que a alma dele ia se alegrar e ficar satisfeita com isso. Jesus está satisfeito, está alegre. E Ele quer que a gente se alegre. Que a gente agradeça. Por Ele ter feito tudo isso por nós. Eu acho que olhando para tudo isso, a gente pode participar da ceia melhor, não é? A gente tem melhores condições de entender o que nós estamos fazendo aqui. Não é só um momento de, nós vamos tomar um cálicezinho de vinho e nós vamos comer um pedaço de pão, né? É mais que isso, né? É um momento onde nós estamos, de novo, olhando para o que Cristo fez por nós. Nós estamos alegres, estamos gratos a Deus. Porque eu só preciso me render, só preciso me arrepender, só preciso confiar, descansar, me alegrar nessa obra perfeita que Ele fez por mim e fez por você.